Tudo bem, meus compadres? Nesse segundo vídeo da semana, eu pretendo continuar falando um pouco mais sobre a questão Índia-Paquistão, né? Agora eu vou me aprofundar em pontos mais técnicos, né? Mas antes de irmos para o conteúdo, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação, compartilhem para os seus 10 mil amigos mais próximos, que é um conteúdo muito interessante que a gente está tendo aqui e tratando com uma linguagem mais próxima do cotidiano da população, sem termos muito difíceis. Mas também vou pedir para que vocês acompanhem a gente no nosso outro projeto, outros dois projetos, né? O nome é Projeto Malaquias e eu acredito que o maior que nós temos aqui é o Prosa de Compadre, que é um podcast onde você vai conhecer um pouco mais da nossa região. Mas eu fiz uma colinha aqui no computador só para trazermos um pouco de dados sobre Índia e Paquistão. Mas lembrando de uma coisa, que a guerra não é um jogo de super trunfo onde quem tem mais tanque vence. Ela é um cenário instável onde tudo pode vir a acontecer. Mas só dando um início aqui, sobre quem seria mais forte, Índia tem um orçamento entre 75 a 84 bilhões por ano, enquanto que o Paquistão tem de 8 bilhões. Militar, a Índia tem 1,4 milhões de militares ativos, com 1 milhão de reserva. O Paquistão tem 650 mil militares ativos, com 500 mil na reserva, e forças populares, que seriam uma espécie de milícia, de mais 500 mil. A Índia tem 4 mil blindados, com destaque para o T-90, Brishman, enquanto que o Paquistão tem 2.600 blindados, com um destaque para o T-80. São as unidades mais antigas. Ambos são de fabricações do período soviético, mas o T-90 ele é mais moderno que o T-80. A artilharia hindu ela é composta por vários veículos autopropulsados e o Paquistão ele investe mais em lançadores de mísseis. É como para facilitar o entendimento de vocês, eles colocam vários foguetes de não muita precisão em chapas assim que são lançados consecutivamente, uma fileira em seguida da outra, para fazer um ataque de saturação. A Força Aérea Hindu também é mais avançada, ela tem 600 caças, inclusive o Su-30 e o caça Rafale francês, enquanto que o Paquistão tem entre 350 a 400 aeronaves, com o F-16 e o chinês FJ-17. E a aeronave de transporte, a Índia conta o C-117 Global Master e o C-130 Hercules. Ah, que pena que nenhum deles tem o nosso KC-390 aqui, seria o melhor de transporte. Que esse, só diga de passagem, esse avião, o último que eu falei, ele é brasileiro e é um grande orgulho do nosso país. Mas voltando aqui, o Paquistão ele possui basicamente aviões C-130 de gerações mais antigas. Mas como eu falei, a guerra ele não é um jogo de super trunfo. Um exemplo que eu posso usar é a região do Iêmen, onde faz divisa ali com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita dos países muçulmanos é o que tem uma maior parceria com os Estados Unidos. Eles têm F-16, eles têm blindados Bradley, entre outros blindados como o Strike. E eles estão fazendo uma intervenção no país ali do fica abaixo, que eu acabei de citar, passa uma guerra civil, Iêmen, onde tem um grupo terrorista, os Houthis, que eles realizam ataques contra os navios petroleiros no Mar Vermelho. A Arábia Saudita possui muito mais tecnologia que esses terroristas, esses contracombatentes. Mas é comum, se você procurar na internet, ver vídeos de brigadas inteiras desses blindados sendo destruídos por terroristas que estão usando RPGs. RPG é um lançador da época do período soviético, muito simples e muito fácil e barato de se conseguir. Brigadas inteiras são basicamente dizimadas. Por quê? Porque os Houthis, né? Eles são muito mais motivados, são muito mais determinados que os soldados árabes. Os soldados árabes, muitas vezes ali, como o território é grande, são de etnias, tribos diferentes que não se gostam e são obrigados a lutar lado a lado. E nisso eles não são motivados. E são. Então a Arábia Saudita está tendo muita dificuldade nessa guerra, nesse combate. Então, trazendo esse cenário que a gente pode analisar, que acontece ali entre Houthis e árabes, para a região da Paquistão e Índia, é uma coisa que pode vir a acontecer. Mas a gente lembrando que a Índia e Paquistão, como são inimigos históricos, devido à questão religiosa, é pouco provável, visto que ali, se houver um engajamento das tropas, ali seja muito mais complexo, pois ali você terá dois lados muito motivados.
A Índia, como eu falei, ela possui muito mais equipamento e muito mais soldado, muito mais recurso. Se eu nem falei da área naval, a área naval, o Paquistão, a sua força naval se reduz basicamente a barcos de patrulha costeira, enquanto a Índia possui dois porta-aviões, mesmo sendo porta-aviões de catapulta, não, desculpa, perdão, não é catapulta, é de rampa, né? Mas ainda assim são dois porta-aviões, né? Fora outras corvetes, fragatas e destroyers, submarinos. E a Índia, ela é uma potência nuclear plena. O que quer dizer potência nuclear plena? É quando você tem a chamada tríade nuclear. O que é a tríade nuclear? É a capacidade de se lançar armas nucleares do seu território, pode ser silos, ou como a Rússia faz muito uso, que são veículos de transporte e lançamentos, uns caminhões gigantes de 16 por 16, e por aeronaves, você pode instalar que nem no C-130, você pode instalar e lançar um míssil, ou o meio mais sofisticado de todos, que são submarinos nucleares, que são furtívoros, você não sabe onde ele está na imensidão do oceano, mesmo que todo o seu território da nação seja destruído, esses submarinos podem atacar depois o atacante do seu país. Então isso é chamada tríade nuclear. E a Índia é plena nisso. Fora ela, você tem os Estados Unidos, a Rússia, a China. Eu arrisco a dizer que a Índia é até um pouco mais plena que a China, visto a quantidade de investimento, mas nem mesmo a Inglaterra e a França conseguem manter essa tríade nuclear por muito tempo. Eles conseguem manter uma dissuasão de tríade por poucos períodos de tempo. Então, para você ver que é uma questão muito importante. O Paquistão, na parte nuclear, ele investe muito em armas de dissuasão táticas, né? Que são armas de gigatons inferiores, menores até que da bomba de Hiroshima e Nagasaki, porque elas têm o objetivo de destruir infraestrutura militar. Mas agora falando um pouco da parte militar, vamos falar da Caxemira mesmo. A Caxemira é uma região conhecida como os Alpes indianos, onde o governo estava incentivando o teu turismo lá. E essa questão dos Alpes é muito bonito, muito bela para se passear, mas logisticamente falando, do quesito militar, para qualquer comandante, desculpe o termo, é um inferno essa questão. Por quê? Os tanques dos blindados que dão apoio não conseguem subir as encostas íngremes e geladas. Ou seja, a guerra nessas regiões é uma guerra de atrito, é uma guerra de impacto, uma guerra de carne, onde você manda-se muitos soldados para frente, sem considerarmos agora que nós estamos vivendo a era dos drones, né? Onde você vai ter pouco abrigo e a parte do drone também fica muito complicado, pois essas regiões montanhosas elas geram muita interferência nos sinais, forçando a fazer uso de drones de fibra ótica, que são mais caros, mais lerdos. Ou seja, ali para você transportar, você tem que passar por vales e morros, onde você pode, com um ataque simples, fazer um deslizamento de terra e atrasar toda a logística, fazendo com que as baixas inimigas aumentem muito. Então, uma guerra nessa região seria muito custosa a nível humano, material, econômico e seria devastador, porque estamos falando de duas nações nucleares que não têm a mesma experiência que Rússia e Estados Unidos têm. Posso dizer que a China também tem esse meio certo discernimento do uso de armas. São uma guerra que é agravada pelo fator religioso. E sem contar, como eu falei, existe a China ali, que é um importante aliado do Paquistão. Se vocês verem, a China tem o projeto em Belt and Road, né, que é a nova rota da seda, onde eles têm um porto que eles construíram no Paquistão, onde eles descarregam o petróleo que vem do Irã e é transportado por oleoduto e o gás também por gasoduto até a China, onde fica muito mais barato do que fazer todo aquele transporte via naval, passando pelo Estreito de Osmur, entre outras coisas, e chegar até a costa chinesa, onde se a China vier entrar em guerra com algum país, ela pode sofrer um embargo comercial aí nessas regiões, que seria um embargo naval. Então, nesse quesito, o Paquistão ele faz parte do chamado colar de pérolas, que é uma estratégia da China para enforcar a Índia. A Índia está tentando desenvolver um chamado colar de diamantes, né? Que é tentar fazer parcerias e novos aliados para tentar enforcar a China. Só que está sendo bem menos eficiente que a China, pois a China já está com essa sua estratégia há pelo menos 35 anos. A Índia faz 11 anos que se iniciou essa estratégia. Mas se você não entendeu algum dos termos, relaxe que com o decorrer do tempo eu vou fazer mais conteúdo explicando o que significa cada uma dessas coisas. O importante agora é você ter um pouco de noção do que está acontecendo. É possivelmente uma guerra nuclear? Não, muito pouco provável. As nações, por mais pouco maduras que elas sejam nesse quesito, elas não vão iniciar porque elas sabem que é muito custoso. Mas até esse momento que a gente tem de notícia é isso. Então vou ficando por aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar, de se inscrever no canal, de seguirmos nós nas redes sociais, que ficará na descrição, e de acompanhar os nossos outros projetos.
o Prosa de Compadre e o Projeto Malaquias. E até mais, um forte abraço e uma ótima semana para todos.